Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer uma meditação com os irmãos sobre um texto escrito pelo pastor José Paulo Moura Antunes. Ele é bacharel em teologia e também ele é psicólogo clínico, pastor de família da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Então ele escreveu um texto chamado O Poder da Oração. E este texto está no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que vocês se lembrassem que quem escreveu o texto foi o pastor Paulo Moura. E eu vou fazer o quê? Vou só dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando sempre que a verdade eterna está na Bíblia, a palavra de Deus. E os irmãos têm que investir tempo e devoção para poder falar com Jesus e pedir a Ele que abençoe o seu coração, de forma que você possa receber a verdade eterna que Ele quer compartilhar naquela leitura, tá bom, irmãos? Bom, isso dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos sempre e a todo momento estarmos conectados contigo através da oração. Que muitas vezes, mesmo quando a gente não compreenda, que a gente ore, porque é uma ordenança sua e que orando a gente creia. Ó Pai, obrigada por tudo. Obrigada porque a gente pode conversar contigo. Em teu nome é que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos falar sobre o poder da oração e vamos ler sobre o rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos até o versículo 30, desde o primeiro, tá bom? Então diz assim, ó, era uma guerra que ia acontecer com as nações vizinhas, tá? Então, depois disso, os exércitos disso, o quê? Depois de Josafá nomear juízes, depois de Josafá ter se aliado com Acabe, enfim, depois a profetisa falar mal do Acabe, profetizar contra Acabe. Depois de tudo isso, o que acontece? Tem uma guerra. Então, o texto vai dizendo que depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Presta atenção, um monte de gente, Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem do Mar Morto contra o rei, que está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu o quê? Orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, o Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra a Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nós colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Chamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, viu o que fazem o exército de Amon, de Moabe e do Monte Seir? Tu não permitistes que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê como nos retribuem? Vieram nos expulsar da nossa terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus,
não nos castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre mim, e ali no meio, seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeriel. Quando o encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem as suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Zecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Jerusalém e de Judá. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército cantando e louvando o Senhor por sua majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar contra si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se havia visto o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou um só inimigo. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram uma grande quantidade de suprimentos e de roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à sua frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? Ai, que passagem linda, né, irmãos? Ai, muito, muito linda. Bem, o nosso versículo-chave é o 12, que diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O texto bíblico narra o quê? Um acontecimento envolvendo o rei Josafá, que era o rei de Judá. O que aconteceu? Eles estavam lá de boa, tal, de repente chegam uns informantes dizendo que, o exército moabita tinha, conversado com os amonitas e iam o quê? Lutar contra Judá. E aí acharam que era pouca coisa, né? Foram lá e recrutaram ainda alguns soldados sírios e idumeus. Então não era pouca coisa não, né, irmãos? Era gente pá dedéu.
e eles formaram assim um exércitão, um exército que estava disposto a acabar com o reino de Judá, de Jerusalém, destruir tudão, porque eles se uniram. E aí o que aconteceu com o rei Josafá? Ficou morrendo de medo. Não, acho que imagina, uma notícia dessa chega, você é só um povo. Aí falou, ó, 3 povos aí se uniram, super mega armados, para destruir o senhor, seu Josafá, rei Josafá. O senhor, com todo o seu povo, não vai sobrar ninguém. Olha que notícia terrível. Mas em vez de Josafá se descabelar, chorar, o que ele fez? Ele teve medo e ele fez o quê? Ele enfrentou o maior desafio da vida dele da maneira mais cabível possível. Não tinha como fazer isso da melhor forma. Um desafio tão grande só poderia ser resolvido confiando no Senhor. E foi o que ele fez. Ele consultou o Senhor e acabou envolvendo todo o povo nessa batalha de consultar o Senhor. Então ele fez uma das orações mais sinceras e mais bonitas e corajosas e lindas e maravilhosas da Bíblia, que a gente leu lá do versículo 6 ao 12, que diz assim: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás no céu, Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes da terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao Teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na Tua presença diante deste templo onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia e Tu nos ouvirás e nos salvarás. E foi isso que eles fizeram. Todo mundo, homem, mulher, criança, bebezinho, ficaram todo mundo ali de pé diante do Senhor, clamando por misericórdia, buscando uma solução para um problema que aparentemente não tinha solução. Como consequência, o que aconteceu? Ó, Deus inclinou os ouvidos e ouviu a oração do povo. Poxa vida! E Ele prometeu o quê? Dar vitória para eles diante de tanta gente. Deus falou, ó, fica tranquilo, eu vou lutar aí a batalha de vocês. Poxa, irmãos, isso é uma bênção maravilhosa, né? A oração para mim é um mistério. Eu creio que Deus tem propósito nas coisas e as coisas farão do jeito que elas devem ser para que o propósito de Deus se cumpra. Mas nós temos que orar, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, uma amiga, uma irmã, uma querida, que fala assim, Deus não precisa da nossa oração, mas Ele quer que a gente ore para aprender a confiar no poder dele. Então é isso mesmo, né? É um mistério a oração, mas é assim que acontece, né? A oração move o coração de Deus ao nosso favor. A oração impede o acesso dos inimigos à nossa vida, à nossa família. Você está com medo? Está preocupado com alguma coisa? É Covid, é doença, é desemprego, falta de dinheiro? Está com briga em casa? O filho está dando trabalho? Olha, pensa só uma coisa. Quem está lidando com batalhas, com desafios e não sabe o que fazer, deve crer. Usa sua fé em Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Dobre os joelhos, clame ao Senhor. Peça que Ele te escute. Peça humildemente, né? Tem gente que gosta de mandar em Deus, né? Deus, eu declaro que o Senhor vai me dar vitória. Eu declaro que o Senhor vai fazer isso. Gente, eu quero ver você declarar para o seu cachorro, para sua mulher. Eu declaro, eu mando você fazer um café. Quero ver se ela vai fazer. Você manda o seu cachorro fazer o que você quer. Não. Com Deus também a gente não fala assim, né? Nós temos que ser humildes, como o próprio rei Josafá fez, né? Se prostrou em terra. Então é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que declarar nada como quem manda em Deus. Nós temos que pedir humildemente, orar, pedindo que Ele incline os ouvidos para nós e nos ouça. Então nós temos que crer com a fé. Então, se for preciso, pede para a família, para os irmãos em Cristo, os irmãos da outra igreja. Pede para todo mundo se unir a você em oração. Você vai se surpreender. Você vai
ficar com o coração, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você quer, é do jeito que o Senhor quer para você, e o seu coração vai ficar tranquilo. Então, irmãos, creiam no poder da oração. Amém? Bom, o nosso manual termina assim, ó. Diante do medo, como você reage? Recua, paralisa ou avança? Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui, né, com um abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrar aos irmãos que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Olha só, o rei Josafá fez isso. Façamos nós também, tá bom? Termino com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.